Olá, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso amável Redentor. Aqui é o reverendo Mauro Sérgio Aiello, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes. Estou vendo que alguns já estão ligados no nosso Facebook. Eu estava preocupado aqui porque estava dando um problema de conexão, mas graças a Deus pudemos entrar. Estou vendo aí o Leandro Lipe, Felipe Valdívia, Luana Salles, a Ruth, o Conceição Pereira. Oh, que bom que vocês estão conectados aqui no Facebook. Como vocês sabem, eu estou transmitindo diretamente do escritório da Casa Pastoral, já que estamos impedidos, literalmente, impedidos e literalmente impedidos de nos reunirmos no mesmo lugar, geograficamente, fisicamente falando, mas nós conseguimos pelo menos estar juntos virtualmente, através da internet. Eu queria transmitir aqui o meu fraternal abraço aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e também aos frequentadores da nossa igreja. Eu espero e também faço votos de que todos tenham essa mesma esperança de que em breve estaremos todos juntos, não é, Elaine? Não é, Nádia? No mesmo lugar, prestando culto ao nosso Deus. Hoje, como nós sabemos, comemoramos o dia da ressurreição de Cristo Jesus, não é verdade? E como é costume, nós sempre nos reunimos aos domingos da ressurreição, às 7h30 da manhã, para cultuarmos a Deus. Não está sendo possível isso hoje, mas esperamos que no próximo ano façamos isso, ou mesmo nesse ano, porque não importa o dia, é importante a lembrança do fato da ressurreição de Jesus. Assim eu quero saudar a todos vocês, espero que todos estejam me vendo e me ouvindo bem pelo Facebook. Há uma informação, depois eu vou estou gravando essa devocional desse dia 12 de abril de 2020 e vou deixar disponibilizado lá no YouTube. Se você souber de alguém que não pôde, foi impedido de assistir a live ou assistir essa transmissão ao vivo, mande-o acessar lá no canal da IPBMC, YouTube, IPB e MC. Você vai encontrar lá os nossos vídeos e esse gravado. Muito bem, espero que esteja tudo bem com você. Vamos orar? Antes de continuarmos, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, Deise, Diogo, fechemos os nossos olhos, todos nós, para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai Santo, aqui estamos nós, impedidos de estarmos juntos no templo de nossa igreja, mas estamos juntos aqui pela internet. E, ó Deus, até pela internet é possível que juntos nos unamos em oração. E assim que estamos todos nós, unidos em oração, Senhor, para agradecer-te por mais um dia de vida e pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe esse dia de tal forma que tudo que pensarmos, falarmos, fizermos nesse dia possa manifestar a tua glória. Obrigado, porque nesse dia nos lembramos de uma forma mais detida, detalhada, a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. É verdade, ele morreu crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Ele habita em nosso coração. Muito obrigado por esta bênção. Que essa habitação de Cristo em nosso coração faça toda a diferença, inclusive nessa pandemia, nessa crise, nesse momento difícil pelo qual o mundo passa. Que essa presença de Jesus seja sentida, seja vista e se manifeste a todos ao nosso redor. Abençoa a nossa devocional de hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Para a nossa meditação dessa manhã do dia 12 de abril de 2020,
eu escolhi um texto muito conhecido, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, mais do que o Salmo 23. Esse texto é, sem dúvida nenhuma, bastante conhecido. Às vezes a gente está assistindo um jogo de futebol, por exemplo, da Copa do Mundo, e a gente vê alguém com essa referência bíblica, a referência bíblica deste versículo, John 3:60, ou seja, João 3:16, onde nós lemos, aliás, você sabe de cor, né? João 3:16 são palavras de Jesus, e foi Jesus mesmo quem disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olá, Guilherme Batista, Michele, bom dia, minha gente querida. Eu estou aqui refletindo, começando a reflexão, nossa meditação em João 3,16, onde lemos, repetimos, porque Deus amou ao mundo, palavras de Jesus, de tal forma, de tal maneira, que deu o seu Filho único, o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele, no Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero chamava João 3,16 de o Evangelho em miniatura. João 3,16 ele chamava de o Evangelho em miniatura, né? E ele tinha boa razão, eu concordo com ele. Se você compreender bem João 3,16, se você entender bem João 3,16 e souber explicá-lo a outras pessoas, você terá dado um excelente testemunho a respeito da pessoa de Cristo e da salvação. Se você entender João 3,16 bem, você terá um texto bíblico que você poderá usar em suas oportunidades para testemunhar de Cristo com eficácia e eficiência e testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas, né? Vamos ao texto então para poder compreendê-lo nessa manhã desse dia que comemoramos a ressurreição de Jesus. Estas palavras de Jesus em João 3,16 foram dirigidas, você sabe, elas estão no contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Aquele homem importante da religião dos judeus, né? O judaísmo, né? Depois de Jesus ter dito a Nicodemos que para ele ver e entrar no reino de Deus era preciso nascer de novo, ou seja, ser regenerado, Jesus fala sobre esse incomparável, esse grandioso amor de Deus. Repito a referência, João 3,16, para você que entrou agora. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falar sobre amor, na verdade, é tocar em um assunto sempre pertinente e relevante. Todos nós gostamos de assistir filmes, ler livros, ouvir músicas que tratam desse tema, o amor. Eu me emociono muito, fico muito tocado, por exemplo, quando vejo no setor de desembarque internacional do aeroporto de Guarulhos a recepção dos pais que acolhem os filhos que voltam de uma viagem ou que moram no exterior e vieram de volta para o Brasil para passar uma temporada. Quando eu vejo parentes e amigos se reencontrando depois de um tempo separados, né? Bom dia, Walter. Ou como é o meu caso, quando eu vou receber os meus netinhos que moram fora. Ah, que alegria no coração. A gente vai às lágrimas. E eu gosto de ver essa gente recepcionando outras pessoas. Eu fico emocionado com essa demonstração de carinho, de amor. Aliás, deixe-me dizer algo interessante. Nesses dias de confinamento,
eu tenho ficado muito tocado. Quer dizer, a gente vai envelhecendo, vai ficando um pouco mais sensível, né? O coração vai ficando mais mole. Nesses dias de confinamento, de reclusão, que eu digo que são para mim um tempo de retiro espiritual, tenho aproveitado muito esse tempo de reclusão em casa, eu tenho ficado tocado com aqueles que telefonaram para mim, ou mandaram um WhatsApp, um recadinho no WhatsApp, perguntando se eu estou precisando de alguma coisa. Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Não foram poucas as pessoas, não. Quero registrar aqui, em meu nome, no nome da minha esposa, nossa sincera gratidão. Deixa-me ser grato aqui pela internet a essas pessoas, por esse amor que veio vestido de preocupação, né? O amor usa muitas roupas, usa o terno da gratidão, usa o vestido do perdão, né? Muito obrigado, eu fiquei muito tocado. Teve até alguns que nem perguntaram, vieram e trouxeram banana, alface, couve, arroz doce, não é? E a caqui. Teve até um que veio em casa e levou, consertou o meu micro-ondas que estava quebrado, né? Se esses atos de solidariedade, meus irmãos, meus amigos, se esses atos de solidariedade entre nós, os mortais, nos emociona, o que se dirá quando compreendemos realmente o quão grandioso e incomparável é o amor de Deus? Quando o amor de Deus, como expresso em João 3,16, é compreendido, isso nos toca profundamente, porque este amor de Deus é incomparável, é um amor grandioso. É disso que trata, para você que entrou agora, João 3,16. Rutileia Mendes, Varga Mendes, um abraço. É disso que trata, do grandioso, incomparável amor de Deus, o texto de João 3,16. Eu quero dar 4 destaques aqui a respeito desse incomparável amor de Deus, desse grandioso amor de Deus. Eu quero trazer aqui à tona 4 aspectos desse amor de Deus. O primeiro aspecto desse grandioso amor de Deus tem a ver com a origem dele, a origem desse amor, a origem do amor de Deus. Esse é o primeiro aspecto, é o primeiro destaque. O amor de Deus, meus amados irmãos e amigos que me assistem aqui por essa transmissão ao vivo no Facebook, o amor de Deus é incomparável, grandioso, porque sua origem é o próprio Deus. Tudo em Deus é perfeito. Seus mandamentos, seus decretos, seus estatutos, seus juízos, a sua santa lei, sua criação antes da queda, nossos primeiros pais antes do pecado, da desobediência, o plano redentor de Deus, tudo isso é perfeito porque tudo isso emana de Deus. Assim, quando Jesus disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ele estava falando de um amor distinto, de um amor incomparável, inigualável e grande, porque esse amor tem sua origem em Deus. Esse é o primeiro destaque. Anote aí. O amor de Deus é incomparável porque emana dele. Lembre-se que esse mesmo João escreveu em uma de suas epístolas: Deus é amor. O segundo destaque, o segundo aspecto deste incomparável amor de Deus tem a ver com o objeto desse amor, a quem esse amor é dirigido. Jesus disse, porque Deus amou ao mundo. O termo mundo aqui é cosmos. Ele está dizendo que Deus amou muito mais do que a sua criação. É claro que Deus ama a sua criação como um todo. Nunca nos esqueçamos de que quando Deus o Pai terminou sua obra de criação, diz a Escritura, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31.
Deus amou, Deus ama e sempre amará a sua criação. Como eu sei disso? Como é que eu posso afirmar que Deus ama a sua criação? Ora, raciocine comigo. Depois da queda, Deus pura e simplesmente poderia ter destruído tudo. Não é verdade? Poderia fazer tudo de novo. Mas ele não fez assim. Quando ele enviou o dilúvio, preservou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras e os animais da arca, e a partir desses ele repovoou a terra, foi um recomeço. Agora tente para isso. Eu abro aqui um parêntese. Na próxima vez que Deus for intervir da mesma forma como interviu no dilúvio na história humana, será por meio de uma consumação gloriosa. Ele ama tanto a sua criação que ele fará surgir, a partir dela, um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra serão ainda mais maravilhosos que o Éden que Deus criou e onde ele colocou os nossos primeiros pais. Quando Jesus diz Deus amou ao mundo, mostrando que o objeto do amor de Deus é o mundo, ele não está falando de sua criação. Prezados irmãos, se nós considerarmos o contexto no qual Jesus disse isso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se nós levarmos em consideração o contexto, o que nós sempre devemos fazer quando lemos a Escritura, veremos que Jesus está falando sobre salvação. Ele vai dizer mais à frente, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está falando de salvação. Jesus deixa evidente quem é o objeto desse amor. É o ser humano. Porque Deus amou ao mundo, ao ser humano de todo mundo, de todos os tempos, do passado, do presente, do futuro, de toda etnia, de toda raça, de toda tribo, porque Deus amou ao mundo. Jesus está se referindo aqui ao ser humano. Esse é o segundo aspecto do incomparável amor de Deus. O primeiro é, lembremos-nos, recordemos-nos, a origem desse amor. Ele é incomparável porque ele parte do próprio Deus, que é amor. Se Deus é perfeito, o amor de Deus é perfeito. O segundo aspecto é esse. O objeto do amor de Deus, o ser humano. O terceiro aspecto desse amor de Deus, em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, é esse. O amor de Deus é incomparável, porque tem a ver com o que ele fez. O amor de Deus é incomparável, grandioso, porque tem a ver com aquilo, preste bem atenção, parece simples, e é simples, com aquilo que ele fez. Amor verbalizado é bom. Dizer e ouvir a frase, eu te amo. Quanto tempo faz que você não disse para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha? Eu gosto sempre de me despedir dos meus filhos ou das pessoas mais chegadas quando estamos numa ligação de telefone, ou quando estamos falando no FaceTime, ou no Skype, ou mesmo no WhatsApp. Eu gosto de finalizar dizendo, tchau, Deus abençoe você, eu amo você. Verbalizar o amor é muito importante. Dizer eu te amo e ouvir faz muito bem ao nosso ouvido. Mas o verdadeiro amor, meu prezado irmão, irmã e amigo que me assiste na internet, o verdadeiro amor vai além do proverbial, vai além das palavras, vai além da poesia, das canções, dos livros e dos filmes de romance. O verdadeiro amor se concretiza em atos, em ações. O amor se torna vivo quando ele é concretizado em atitudes. O amor marca mais, deixa profundas marcas quando ele é vivenciado, quando ele é experimentado na prática. Por isso Jesus disse que o amor de Deus é de uma tal maneira, de uma tal forma, que ele deu
Dora Ramos, tudo bem? Que ele deu seu único filho, enviou seu único filho para uma humanidade perversa e caída, enviou Cristo ao mundo. Você já parou para pensar nisso? Deus Santo enviando seu santo filho a esse mundo de pecado e pecadores? Muito bem. Se você não consegue dimensionar isso, eu queria ilustrar. Imagine, por exemplo, quanto você sofreria se o Brasil entrasse numa guerra e você tivesse que ir até o aeroporto ou até o porto de Santos, por exemplo, para ver o seu filho embarcar para ir defender o país, a sua nação, numa guerra. Imagine a dor no coração de um pai, de uma mãe, que vê seu filho sendo levado para uma guerra. Ele vive aquele dilema: será que meu filho volta vivo? Ou será que ele morre no campo de batalha defendendo a soberania do nosso país? Bem, é possível que seu filho volte vivo. Muitos que foram para a guerra voltaram incólumes, intactos, outros voltaram paralíticos, voltaram feridos, mas muitos voltaram. Mas, no caso de Jesus, João 3,16, palavras de Jesus, diz: Deus enviou o seu único filho a esse mundo e nós sabemos que ele veio para morrer. Morrer pelo pecador indigno e merecedor, para se vestir da pele humana, se identificar com a nossa miséria, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, para nos dar a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo para morrer. Você já parou para pensar nesse aspecto, nesse terceiro aspecto desse incomparável amor de Deus? Ele é incomparável porque tem a ver com aquilo que Deus fez. Voltemos então, recapitulemos. O primeiro aspecto deste amor de Deus em João 3,16, para você que entrou agora, tem a ver com a sua origem. O amor vem de Deus, e como Deus é perfeito, tudo que dele emana é perfeito. Seu amor é perfeito. Segundo aspecto tem a ver com o objeto desse amor. Deus morreu por seres humanos, por pessoas. Terceiro aspecto deste amor incomparável de Deus tem a ver com aquilo que ele fez. Ele não só disse que ama, mas ele demonstrou num ato. Ele deu o seu único filho para morrer por pecadores indignos e merecedores, inimigos dele. O quarto e último aspecto que eu quero destacar aqui em João 3,16, que essa passagem que é certamente o versículo mais conhecido da Bíblia, é este aspecto, este destaque. Esse amor de Deus é incomparável, é grandioso, porque tem a ver com o resultado que ele produz, com o resultado que ele produz. Refiro-me àquilo que o amor de Deus faz. Ele salva. Jesus disse: para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus está falando de não ter a alma perdida. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus amou ao mundo de uma forma tão grandiosa, de um jeito tão formidável, que ele deu seu próprio filho para vir a esse mundo. Ele enviou seu filho para vir a esse mundo, para morrer numa cruz, como se comemorou na última sexta-feira, cravado numa cruz, humilhado, espicaçado. Você não pode nem imaginar. Vá na internet e pesquise o quanto sofriam os que morriam por crucificação, e leve em consideração que antes da crucificação de Jesus, ele foi duramente humilhado e flagelado. Deus enviou seu filho para esse momento, para morrer a nossa morte, para morrer na cruz. Mas louvado seja Deus, chegou o domingo da nossa redenção. Cristo ressuscitou ao terceiro dia para dar a vida eterna. Mas agora preste bem atenção, você que me vê, que me ouve, isso é muito sério. Com isso nós não podemos brincar. Jesus veio para morrer, para dar a vida eterna, para que não venham a perecer aqueles que nele creem. Aqueles que nele creem. Esses são os 4 aspectos que eu quero destacar em João
3,16, sobre o amor, o grandioso e incomparável amor de Deus. Talvez numa outra leitura você possa encontrar outros aspectos, mas se você tiver em sua mente e coração esses aspectos e puder comunicar a outras pessoas, você estará dando um bom testemunho de Cristo e um bom testemunho a respeito do Evangelho. Muito bem, queria fazer aqui algumas aplicações. O amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, esse amor maravilhoso, exige de você e de mim, de nós, uma resposta. Esse amor oferecido de uma forma tão maravilhosa exige de nós uma resposta. E a única resposta plausível é a fé. Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dar as costas, desprezar este amor de Deus que é perfeito, incomparável, é um grande equívoco, um lamentável erro, que pode levar a alma a perecer. Deus espera que respondamos com fé a esse oferecimento do seu grande amor. Se você crer, você estará salvo. Mas se não crer, Deus o Pai o condenará a viver a eternidade, que é uma experiência terrível de total alienação dele. Esse grandioso e incomparável amor de Deus fica patenteado, meus irmãos, na passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 6 a 11. Há um trechinho ali onde Paulo diz: porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deixe-me ilustrar esse grande amor de Deus em um belíssimo exemplo que James Kennedy dá no seu livro Verdades que Transformam. James Kennedy escreve o seguinte, abre aspas: alguém já disse que essa vida se assemelha a um homem que caiu em um profundo, terrível e imundo buraco. Esse mundo se assemelha a um homem que caiu em um profundo, imundo, escuro buraco, e que tem como companhia uma horrenda serpente, a qual o homem procura evitar. Ele está ali naquele buraco e tem ali fazer companhia uma serpente. Diz James Kennedy que o mundo se assemelha a essa situação. Ele diz mais: pois bem, eis que chega um aminista, olha para dentro do buraco e vê a serpente. Seus olhos esbugalham-se com a cena e ele foge para a floresta, para que algum espírito maligno não o empurre para dentro do buraco também. Mais tarde, chega um seguidor de Confúcio, o qual diz: os grandes homens nunca caem em buracos, mas andam circunspectos e por isso mesmo cuidam onde põem os pés. Chega o hindu e afirma, olhando para você lá, olhando para aquele homem lá no fundo do buraco: meu irmão, você pensa que está em um grande buraco escuro, mas isso é apenas o equívoco de sua mente mortal. O fato é que tudo é Brahma e Brahma é tudo. E este mundo externo é só ilusão. Este buraco não existe e nem existe esta serpente. E tudo terminará bem. Paz. E lá vai-se embora o hindu também. Aproxima-se então o muçulmano, que percebe o homem dentro do buraco e a serpente a lhe fazer companhia, e lhe diz: eu o ajudarei, meu amigo. Então estende o braço, segura a mão daquele homem e começa a puxá-lo para fora. A meio caminho, entretanto, o muçulmano toma um punhal e indaga daquele homem: você quer se tornar islamita, muçulmano, não quer? E o homem retruca: nunca farei isso. E lá se vai o homem de volta para o fundo daquele buraco.
Então chega o budista, o qual olha para baixo, vê aquele homem naquele buraco, a ter como sua companhia uma serpente que está perto de desferir um golpe mortal. Ele diz: você está sofrendo tanto neste buraco, sem saber o motivo do seu sofrimento. Sabe o que é? Você está sofrendo porque você deseja sair desse buraco. O que você precisa fazer, diz o budista para aquele homem no buraco, é pôr fim aos seus desejos. E então você não se importará mais por estar dentro desse buraco. Finalmente, chega Jesus. Ele olha compassivamente para o homem no interior do buraco, naquela cova horrível e imunda. Jesus salta entre o homem e a serpente, a qual recua sua cabeça e com um golpe fere o Salvador com suas presas em seu lado. Então o veneno da serpente flui para a corrente sanguínea de Jesus. Enquanto isso, ele coloca aquele homem nos seus ombros e o tira do buraco. Compreendeu? Aqui termina a ilustração de James Kennedy. Prezado amigo e irmã, você que me vê nesta transmissão ao vivo do Facebook, nesse domingo, dia que comemoramos a ressurreição de Jesus, e falamos sobre João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe aí o grande e incomparável amor de Deus? Cristo e sua obra são incomparáveis. Por isso eu me alegro em pensar na grande salvação com a qual Deus nos alcançou na pessoa do seu Filho. Éramos nós, cada um de nós, naquele profundo e horrendo buraco. Então Deus, por boca do profeta Isaías, escreveu, disse: certamente Ele, Deus, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Natália, demais irmãos, vocês são de novo, né? Ele levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Porque enquanto você não se encontra, não é encontrado por Jesus, você jamais terá paz. Por isso ele diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que estáis carregados, vinde a mim, vós que estáis carregados, e eu vos aliviarei. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero aqui finalizar concluindo com 3 observações para você na manhã desse dia 12 de abril de 2020. Quero me dirigir para você que ainda não crê em Jesus, que ainda não o tem como Salvador e Senhor. Aqui vai um recado para você que não crê nele. Vivemos em dias muito difíceis. Todos estão temendo contrair esse coronavírus e vir a morrer, com razão. Por isso devemos tomar todo o cuidado possível para não sermos contaminados e não sermos também contaminadores. Mas, se de repente formos de uma ou de outra forma contaminados, e quem sabe, não desejo isso, não quero isso, mas é uma possibilidade, viermos a morrer por causa disso. Quando isso acontecer, e você comparecer diante de Deus, porque isso acontecerá, o que você dirá se Deus lhe perguntar o que é que você fez na sua vida para poder entrar no meu reino, entrar no céu? Qual será a tua resposta? Se você não tiver crido no Filho dele, que foi a demonstração do amor de Deus, incomparável amor de Deus, se você tiver desprezado esse amor, você não poderá responder a esta pergunta, e você estará perdido eternamente. Hoje é dia de você parar para pensar
profundamente sobre como está a tua vida em relação a Deus e olhar para o Calvário, onde Cristo foi crucificado e morto, e crer nele como a porta para a eternidade. Creia, aceite esse amor de Deus e você viverá eternamente. Segundo, eu quero me dirigir a quem já crê, aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, que professam sua fé em Cristo Jesus. Eu quero me dirigir a estes agora. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja acabrunhado, talvez você esteja desacossoado. Se você está se sentindo desprezado, excluído, se você está se sentindo sozinho, se os teus investimentos não dão certo, se você passa por momentos conflituosos, se parece que o mundo está de mal de você, se você está se sentindo abandonado, desprezado, lembre-se na manhã desse dia que Deus amou você. É claro que Deus amou a flora e a fauna, flora e fauna, toda a criação Deus amou. Mas Ele amou especialmente o ser humano, Ele amou você. E Ele enviou Jesus para morrer por você. Você que professa sua fé em Jesus, você foi eleito antes da fundação do mundo. Antes que você existisse no seio da sociedade humana, você já morava no coração do Deus eterno e na eternidade Ele te escolheu. Se você está desanimado, desacossoado, acabrunhado, se você está se sentindo desprezado, se você está sozinho, quero lembrar a você que esse amor é imenso, incomparável, grandioso. Ele é o alicerce da nossa fé. Meu amado irmão, minha irmã, levante o seu rosto. Levante o seu rosto. Deus amou tanto você que mandou Jesus para morrer por você. Não se deixe vitimizar. Erga seu rosto. Erga seus olhos. Encontre ânimo no amor incomparável e grandioso desse Deus. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui nessas minhas conclusões. Esse amor que Deus demonstrou na pessoa de Cristo, seu Filho, deve ser fonte de inspiração para você e para mim. Como você tem olhado o seu semelhante, as pessoas que te circundam? Você tem amado estas pessoas? Tem demonstrado amor por elas? Pois quem foi alcançado pelo amor de Deus deve ser fonte de amor, do amor verdadeiro, o inconfundível amor de Deus, que desemboca em atos de perdão, de gratidão, atos de solidariedade, de compaixão, como teve o bom samaritano por aquele judeu jogado na estrada que havia sido assaltado, surrado e deixado ali semi-morto. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você entendeu? João 3,16. Você compreendeu esse texto da Escritura? Espero que sim, porque se você o entendeu, você terá material suficiente para compartilhar desse amor de Deus para todas as pessoas que vivem ao teu redor. Eu quero finalizar essa minha transmissão ao vivo no Facebook, cantando uma música do Paulo César da Silva. Santo Lugar é o título dessa música. Eu espero que o som aí esteja bom e você possa ouvir essa linda canção. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso
possa imaginar. Espero o dia, sim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão. Por isso eu canto aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Amém, amém. Há um lugar preparado, como disse Jesus o noivo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Como noivo, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, tudo estiver pronto, voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Creia no amor de Deus, expresso em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Não o despreze, creia. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus aplique essa mensagem ao teu coração. Vamos orar encerrando nossa transmissão ao vivo. Pai amado e eterno Deus, apesar das dificuldades que o teu servo tem para poder pregar o Evangelho por esse meio, a internet, um meio tão frio, tão distante, peço que o teu Espírito Santo possa ter feito esta mensagem algo compreensível à mente e aceitável ao coração, e que ela produza, essa mensagem produza resultados eternos e bons na vida de quem ouviu o teu servo, de quem compreendeu o teu grande e incomparável amor. Assim, Senhor, nos abençoe com salvação, com restauração, fazendo de nós uma fonte a jorrar deste amor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado aí, Orestes, Dinalva. Eu não pude ficar citando o nome de algumas pessoas. Eu percebi que se fosse ficar citando quem está entrando aqui, eu iria ficar quebrando muito a mensagem no meio, né? Eu agradeço você ter me assistido na manhã desse dia, e temos um encontro marcado às 19 horas, né? Hoje é domingo, dia do Senhor, nós estamos reclusos, confinados, vamos fazer um gostoso almoço em família, vamos nos alegrar, descansar nossa cabecinha, nos alimentar direitinho, nos hidratar, nos preservar, e às 19 horas vamos entrar de novo para podermos ter uma outra meditação na Escritura. Isso faz parte da nossa devoção e da nossa disciplina cristã, visando o nosso crescimento. Leandro Lipe, ótima Páscoa para você também. Kátia, um beijo em você, um beijo no Wilson, um beijo em todos os seus netos, suas filhas. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela paciência em me assistir aqui. E eu prometo que também à noite vou cantar, sem cometer os errinhos que eu cometi nessa música. Música antiga que eu não cantava há tanto tempo. Ana Maria, tchau. Tchau a todos. Muito obrigado.